faça o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Mas o mundo inteiro mudou. Eu diria que todo o jogo sobre liberdade de expressão no mundo mudou. Então, no último programa, recapitulando, nós falamos sobre os Twitter Files Brasil, que mostraram como o Alexandre de Moraes agiu e intimidou as redes sociais para censurar jornalistas, políticos, cidadãos comuns, etc., interferindo, inclusive, no processo eleitoral brasileiro. As palavras do jornalista Michael Schellenberg é que o Alexandre de Moraes buscou instrumentalizar as redes sociais para favorecer alguém nas eleições brasileiras, algo que o Elon Musk, a gente vai falar sobre isso, verbalizou de forma bastante mais aberta. E o assunto, desde o último Paulo Figueiredo Show e dos Twitter Files, esse assunto ganhou bastante repercussão internacional. A minha primeira coluna para o 4º maior jornal dos Estados Unidos, o The Epoch Times, eu inclusive vou publicar mais uma coluna essa semana sobre essa questão do Musk. O The Epoch Times, e assine o The Epoch Times, entra lá na versão americana, eu sou colunista da versão dos Estados Unidos, então do jornal americano do Epoch Times, mas foi lá que é justamente com o público americano que eu quero falar escrevendo. E fiquei muito feliz que até o Larry Elder, que foi candidato a governador da Califórnia, um ícone da comunicação mundial, negro, e totalmente contra essa coisa maluca do marxismo cultural de raça, né? Ele foi um que retweetou elogiando o meu artigo, fiquei muito feliz. Mas aí tudo começou a mudar quando o Elon Musk, para quem tiver pego um foguete da SpaceX, estiver em outro planeta, que não sabe quem é esse tal de Elon Musk, que é o segundo homem mais rico do mundo, bilionário, dono da SpaceX, dono da Tesla e dono do próprio X, né, do X, do Twitter. Ele entrou na briga e fez, como eu disse na live do final de semana, ele entrou nessa briga respondendo a um questionamento que eu fiz publicamente a ele. Eu falei, olha, você está falando que as ordens são ilegais, e de fato são. Ordens ilegais não se cumprem. Não é isso que o Barroso fala hoje. Não, qualquer decisão da justiça tem que ser cumprida, isso é básico de qualquer... Negativo. Ordens ilegais não se cumprem. Ora, eu teria que cumprir as ordens da justiça alemã durante o governo nazista? Claro que não. Eu teria que cumprir as ordens da ditadura soviética? É claro que não. Você não tem que se sujeitar, não é só porque você tem uma caneta e uma roupinha de Darth Vader, de Voldemort, que você pode fazer o que você quiser. As ordens se cumprem quando elas estão pautadas pela lei. E nós vamos ver aqui, inequivocamente, que elas não estavam. Então eu fiz o questionamento ao Elon. Ora, nós já tivemos o Rumble e o Locals, que tomaram a mesma postura corajosa que eu elogiei aqui no programa, vocês devem lembrar. Nós tivemos o Rumble e o Locals, que já saíram do Brasil, fecharam acesso para brasileiros, não cumpriram as ordens do Alexandre. Então por que o Elon Musk, o cara mais poderoso, um dos mais poderosos do mundo, por que ele está cumprindo? E ele concordou. Ele falou, olha, prometeu retirar todas as restrições impostas pelas cortes brasileiras, decisões que ele classificou como as mais draconianas do mundo. Do mundo. Ele disse que sofreria as consequências, que, pelo que ele disse, né, poderiam passar pela saída do Twitter no Brasil, pela perseguição aos funcionários, multas pesadíssimas, um prejuízo gigantesco. Mas nós temos que pensar que o que o Elon Musk disse, que as medidas eram as mais draconianas do mundo, isso merece um capítulo inteiro de uma reflexão. As palavras não são minhas, são do próprio Elon. Né? Nós precisamos deixar essa informação, a gente diz em inglês, sink in, né? A informação penetrar, na nossa mente. Como é que o Brasil pode ser o país com as exigências mais draconianas do mundo? Do mundo! Ora, isso inclui a Venezuela. Vocês já pararam para pensar nisso? Sabe aquele medo do Brasil? De ser, será que nós vamos virar a Venezuela? Pois nós estamos piores do que a Venezuela. Pelo menos no conceito de liberdade de expressão, talvez não ainda economicamente. Mas, poxa, leiam o Hayek, leiam O Caminho da Servidão, e vocês vão ver que a escravidão leva, inevitavelmente, como está levando até a própria China, à falência. É a liberdade que traz a prosperidade. Essa é a base de toda a teoria liberal. Mas, no conceito de liberdade de expressão, nós somos o mais draconiano do mundo.
Vejam, se o X for de fato retirado do Brasil, nós vamos nos juntar a uma lista seleta de países que bloqueiam o X. Que países maravilhosos são esses que não têm Twitter? Na Nigéria, que o Twitter foi banido em 2021, depois que o Twitter... Olha que loucura, o Twitter removeu um presidente, um tweet do presidente, o presidente Buhari, porque disse que o presidente violou a sua política de comportamento abusivo. Aí o ditador nigeriano acusou o Twitter de permitir que a plataforma fosse usada para, abre aspas, atividades que ameacem a capacidade operacional e ataque às instituições da Nigéria. Baniram. Soa familiar? Não. Nigéria. O Brasil soa familiar com a Nigéria? O Alexandre soa familiar com o ditador da Nigéria? China. Twitter foi banido da China em 2009. 2009. Desde 2009, todos os chineses que estão no Twitter, que vocês veem no Twitter, estão acessando usando um VPN. Obviamente, não é só o Twitter. O Facebook, o YouTube, o WhatsApp, a Meta, tudo banido da China. Para proteger as instituições chinesas. Ora, é ordem judicial. A ordem judicial tem que cumprir, não é? Barroso. Até as do ditador chinês? Na Rússia, e pelo amor de Deus, eu vejo esses conservadores com fetiche com o Vladimir Putin, porque ele não permite que o wokeismo entre na Rússia. Cara, esse cara, assim, não dá pra brincar com o Vladimir Putin. Desde março de 2022, o governo russo removeu o Twitter acusando, abre aspas, de espalhar desinformação. Soa familiar o Vladimir Putin e o Alexandre de Moraes? No Irã, Twitter é banido no Irã desde 2009. O governo iraniano bloqueia o acesso ao Twitter e vários outros sites de mídia social estrangeiras, incluindo o Facebook, o YouTube, etc., com a política deles de filtragem da internet, dizendo que, abre aspas, a internet não é terra sem lei. Porra, não é possível que vocês não estejam prestando atenção e achando que isso é normal. O Turcomenistão é outro país que desde 2012 bane as redes sociais porque eles têm uma política, abre aspas, de regulação da internet. Vocês têm ouvido falar sobre regulação de redes sociais e de internet recentemente? Mianmar, Birmania, né? Quem viu Rambo 4, isso passa em Mianmar, aquele lugar maravilhoso. O Twitter foi bloqueado lá em fevereiro de 2021. A ditadura de Mianmar que bloqueou. Outro lugar, Coreia do Norte. Coreia do Norte. Sabe qual é a desculpa da Coreia do Norte? O Kim Jong-un diz, não vamos deixar bilionários internacionais moldarem o discurso da nossa nação. Porra, soa familiar? Coloquem a mão na cabeça. Não é uma questão de direita, esquerda, de Bolsonaro. Eu já falei isso 1000 vezes aqui. Eu não tô brigando por Bolsonaro. Não tô. Eu juro pra vocês, não quero saber se o Bolsonaro vai ser o próximo presidente ou não. Juro, nesse momento não quero. A minha preocupação é com a restituição dos nossos direitos naturais. Dentre eles, o direito de liberdade de expressão. Ora, a gente tem que botar a mão na consciência. Todos os países do chamado mundo livre permitem o X. E o Brasil foi o país que fez as exigências mais draconianas do mundo, segundo Elon Musk, e fez para todas as redes. Exigências mais draconianas do que a NSA, agência de espionagem americana que combate o terrorismo doméstico. Não percam a capacidade de se chocar, gente. Você que está em casa, manda esse vídeo para aquele sujeito que está em casa, vivendo a vida comum. Ah, não tem ditadura no Brasil, vocês são exagerados. Isso que eu estou falando aqui são fatos, não tem nada aqui, minha opinião. Coloquem a mão na cabeça, não percam a capacidade de se chocar. Será que há algo de errado com a plataforma que opera no mundo inteiro? Ou será que talvez, só talvez, sei lá, em pessoal da Globo News, em pessoal do MBL, eu raramente cito o MBL aqui, porque eu acho eles pouco relevantes, mas é só para ilustrar um grupo de pessoas que está desconectado da realidade, às vezes até sofrendo da síndrome do descontrole bolsonarista, né? O Bolsonaro Derangement Syndrome, que é uma doença grave que acomete muitas pessoas. Será que talvez, sei lá, só talvez, nós tivéssemos razão e o Alexandre tenha se tornado um déspota sob aplauso de vocês?
Faça essa reflexão. É o mundo inteiro que está errado ou é o Brasil? Ora, mas que exigências draconianas foram essas? Foram aquelas contidas no Twitter Files Brasil? Que eu já citei aqui sobre interferência nas eleições, remoção de hashtag, tirar perfil de congressista. Não. Até aí, o Musk ainda estava entubando. Teve uma vez que ele respondeu um tweet meu, onde eu disse que as ordens eram ilegais, e ele falou, ué, mas foram feitas por uma corte, como são ilegais? Vê que o cara ainda não tinha entendido o jogo, né? Mas não foram essas ordens. Aquelas ordens do Twitter Files, que o Twitter Files é antes da compra do Elon Musk. Vamos ouvir da própria boca do Elon Musk, e o vídeo está aqui legendado, o que levou ele a fazer esse banimento. We kept getting these demands from this Judge Alexander. That's his name on Twitter, at Alexander. And there would be to suspend accounts immediately. Suspender contas imediatamente foi exatamente o que aconteceu com a minha ordem para as redes sociais. Eu sei porque eu tenho um documento vazado de uma das redes, eu não vou dizer qual é, que mostra a mesma ordem, remoção imediata em 2 horas dos perfis do Paulo Figueiredo. We're given typically 2 hours to suspend an account or face massive fines. Multa. And the final straw is... The final straw, eu acho que aqui a tradução, eu não sei se eu entendi errado, se a tradução foi mal feita, mas the final straw é a gota d'água. A gota d'água, vamos ver qual foi a gota d'água. We were being given demands to suspend sitting members of the parliament and major journalists. Membros atuais do parlamento e grandes jornalistas, vocês não precisam saber muito para saber quem é, mas escuta, ordens para remover essas pessoas, até aí não tem nenhuma novidade, mas vamos ver o que ele diz aqui. And moreover, we could not tell them that this was at the behest of Alexander Morales. We had to pretend that it was due to our rules of service. Peraí. Eu ia ter a minha conta removida e eu não ia saber, e a gente vai explicar, já explico por que isso era tão importante para o Alexandre. E eu não iria saber que foi o Alexandre. A mesma coisa vai se aplicar às outras redes sociais, que aceitaram isso de bom grado. Porque o Twitter diria que eu violei os termos de uso deles. And that was the final straw, and we said no. Essa foi a gota final e nós dissemos não. Ou seja, sabe aquela história de processos secretos de ditaduras que ninguém tem cópia, ninguém tem acesso? A coisa é muito pior. Essa foi a gota d'água. Ou seja, não foi o Paulo Figueiredo, não foi uma conspiração internacional. Eu adoraria tirar essa onda. Fui eu, o cara que sozinho fiz o Elon Musk. Não foi. Quem esticou a corda demais foi o Alexandre. O que eu estou fazendo é conscientizando, com enorme sucesso, eu devo admitir, o mundo inteiro do que está acontecendo no Brasil. E o que eu faço? Eu só digo o que o Alexandre faz. Mas se nada disso fosse verdade, se nada do que eu falo fosse verdade, se essas demandas absurdas não viessem da própria corte, eu ia ficar falando sozinho aqui nos Estados Unidos. Eu só estou ganhando eco e tração inimagináveis até outrora, e eu sou só um homem. Só estou ganhando essa tração porque vocês esticaram todas as cordas aceitáveis. Eu até tenho que agradecer um pouco. Eu conheci e estou trabalhando com todos os meus ídolos, por Tucker Carlson, meus ídolos como jornalista. Eu não gosto dessa palavra ídolo, né? Meio anticristã, mas vocês entendem o significado. O Tucker Carlson, o Dennis Prager. Caramba, eu cresci ouvindo esses caras, Larry Elder me tweetando, The Epoch Times me contratando, é jornalista, é o Congresso me chamando. Caramba, pô, que bacana. Dave Rubin, daqui a 2 semanas. Pessoas que eu admirava hoje me chamam, graças ao Alexandre. É óbvio que financeiramente é uma porcaria, mas pelo menos do ponto de vista de satisfação pessoal é ótimo. Porque vocês esticaram todas as cordas imagináveis, vocês enlouqueceram, vocês perderam a conexão com a realidade. Vamos entender o que o Elon Musk está dizendo. Ele está dizendo que o Alexandre de Moraes queria que o X mudasse os termos de serviço para fingir que a gente teria sido banido por eles e não por ordem do STF. Então, se isso acontecesse, nós não seríamos bloqueados só no Brasil, mas nós seríamos banidos mundialmente da plataforma. Mundialmente. Ou seja, nem com VPN, nem nos Estados Unidos. Nós seríamos totalmente calados, mesmo fora da jurisdição de Moraes. Isso é uma coisa razoavelmente até inteligente.
Se o cara não fosse um megalômano completo, eu digo que é inteligente, porque se o X ainda tivesse na mão daqueles desgraçados lá, aquele Jack, aqueles outros caras lá, era possível que tivesse funcionado. Porque hoje todo mundo que tem VPN, ou tá fora do Brasil, acessa o meu conteúdo normalmente. Como outros, como o Constantino, o Alan, o Monark, etc. Né? Mas caso a ordem do Moraes fosse cumprida, isso não iria funcionar. E as outras redes aceitaram isso. Então, prestem atenção na gravidade do que a gente está falando. O Moraes queria, o Xandão queria interferir no negócio de uma empresa privada internacional para favorecer a ideologia política a qual ele serve. E o Elon Musk tem provas incontestáveis disso. Aguardem. Ora, se isso não for um motivo para impeachment, ouviu o senador Flávio Bolsonaro, que falou merda ontem no programa do Roda Viva? Eu tento te ajudar, mas você não se ajuda. Eu digo até que você foi bem no resto da entrevista, mas aí se encagaçou na hora de falar que o impeachment do ministro Alexandre de Moraes é o único caminho para a pacificação do Brasil. Pacificação jurídica do Brasil. Se cagou todo. Ah, não, eu sou um cara do diálogo, o impeachment não vai resolver. Vai resolver o quê? Essas bostas desses conselhos é que levaram o Brasil à situação que ele está. Aí vem o senhor Rodrigo Pacheco, o cagão geral da República, que não está nem um pouco feliz com o STF, mas tomou uma chamada na chincha e agora diz que tem que regular as redes sociais, inevitavelmente. Ah, não, mas regular não é censura. Ora, é claro que é, pô. Então, regime militar, que vocês reclamam tanto, e eu reclamaria também. E reclamo. Então, o regime militar não tinha censura. Só tinha regulação dos jornais e da produção cultural. Não era censura. Não tem censura. Não tem censura na China. É só regulação. Não tem censura no Irã. Regulação. Em Cuba também, regulação. Na Coreia do Norte, regulação, regulador. Nós vamos regulamentar as comunicações. O governo não regula opinião, porra! Tem mais ou menos uns 250 anos que descobriram isso. O governo não regula opinião. Tá em todas as constituições do mundo. Tá escrito assim na primeira emenda dos Estados Unidos. O Congresso, e é dito, o governo, não fará nenhuma lei restringindo a liberdade de expressão. No artigo 5º da Constituição está dizendo que o direito é garantido. Ah, não, mas você tem um direito, mas é um direito regulado. Então não tem direito, porra. Porque esse é um dos direitos igual gravidez. Ou você está grávida ou você não está grávida. Ou você fala o que você quer ou você não fala o que você quer, porra. Em todas as decisões, o Alexandre escreve, inclusive na sandice louca de um tirano que está parecendo um vilão no final de novela. Ele parece o Scarface no final do filme. Deve estar, porra, com aquela cadeira. Say hello to my little friend. Vai acabar assim. O louco. Esse louco escreve: liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Ele não cita uma lei. Aí ele bota essa frase em negrito. Como se isso estivesse escrito em alguma lei. Onde é que diz isso? Não, ele cita a si mesmo como a origem da lei. Ele é a lei. Ele é o juiz Dredd. Lembra do Judge Dredd, da revista em quadrinhos? Sylvester Stallone fez um filme. I am the law. Então, Flávio Bolsonaro, Rodrigo Pacheco e tutti quanti, o Alexandre de Moraes abusou do seu poder, interferiu ilegalmente no processo eleitoral brasileiro, segundo os Twitter Files, e eu vou garantir que o mundo inteiro saiba disso. Eu espero que o Sr. Musk cumpra o que ele me prometeu e levante todas as restrições do Brasil. Eu não falei com ele a respeito, não sei se ele vai levantar ou não, e eu estou deixando isso claro, mas eu falei com alguns interlocutores e eu tive respostas mistas. Um dos interlocutores me disse que tem medo de que o Alexandre, que o Elon fique só no blefe, que ele continue arregaçando Moraes, mas não cumpra o levantamento das redes, etc. E o que eu acho ruim, porque ele vai ficar parecendo o Bolsonaro, porque acabou, porra! E aí não acaba, aí você fica meio desmoralizado. Mas, ainda assim, eu não vou negar que há um benefício incrível do que ele está fazendo. E um outro interlocutor me disse que o Musk está falando muito sério. E é por isso que ele está fazendo essa campanha para que todo mundo baixe VPN. Tem o link do Proton VPN aqui na descrição. Tem versão gratuita e tem versão paga que eu recomendo.
Então, por que o Musk não fez isso ainda? Ele está no processo, ele está criando um caminho para isso. E a primeira coisa que, segundo o próprio, e ele disse isso publicamente, não cometo nenhuma inconfidência aqui, ele estaria primeiro buscando uma forma de garantir a segurança dos próprios funcionários, a segurança financeira, tem uma série de burocracia, porque ele sabe o que vem no minuto seguinte. Né? Ontem, um ex-assessor do Trump, um ex-advisor do Trump, me ligou à noite, tarde da noite, as pessoas ligam tarde da noite, para me perguntar se eu achava que o Moraes ia prender os funcionários do X. E eu disse que essa era uma preocupação legítima. E para comprovar a legitimidade dessa preocupação, hoje nós amanhecemos com a notícia de que a Polícia Federal, ou melhor, a Gestapo do Xandaquistão, né, já vai intimá-los para ouvir os funcionários. Eu digo intimá-los, mas deveria dizer intimidá-los. Né? Então, assim, é uma preocupação absolutamente legítima, não dá para ser irresponsável e fazer do dia para a noite. Mas seja como for, o Elon Musk já mudou completamente o estado da discussão. Ele agendou a discussão. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado.